No vídeo de hoje eu vou mostrar que é possível uma pessoa desaprender a pintar ao longo desse vídeo. Meu nome é Bel Mitchell e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desastroso de Desenha e Fala. Primeiramente se hidratem, como eu vou fazer agora. Então, gente, esse aqui é mais um vídeo depois de séculos, como sempre, né? Tipo, não sou eu se eu não demorar muito pra poder trazer algum vídeo aqui pra vocês. Então, assim, eu vou mostrar ao longo desse vídeo algumas ilustrações que eu fiz e como eu me estressei pra poder fazer elas, porque, pra quem não sabe, eu utilizo uma carroça pra poder editar vídeo, fazer ilustração, animação, né? Quando me dá na telha de fazer. E sempre é aquela tortura, porque vira e mexe, os programas param de funcionar, assim como a minha voz está parando agora. E, gente, é um saco ter que lidar com uma carroça assim, e você não tem condições de melhorar essa carroça. Então, assim, é por isso que eu demoro tanto. Mas, enfim, né? Nesse vídeo eu vou mostrar essas ilustrações aí, como eu já falei, eu tô repetindo a mesma coisa. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu sei que faz muito tempo que eu não trago nenhum vídeo assim, um pouquinho assim, parecido com o quadro de sempre daqui do canal, mas um pouquinho mais humorado, porque dessa vez eu tô muito estressada, com muita raiva, porque cada vez mais a minha carroça vai ficando mais incapacitada de lidar com programas mais pesados e eu não sei mais o que fazer, né? Então, assim, a minha única alternativa é pedir pro Felipe Beto me dar o PC dele antigo, porque, pelo amor de Deus, é sério, tá muito complicado. Mas enfim, né? A minha ilustração aí eu peguei como referência o meu Pinterest maravilhoso, peguei algumas imagens para poder fazer esse desenho. E também o último desenho ao longo desse vídeo. Eu vou fazer 3 ilustrações e dessas 3 ilustrações vai ser sempre o mesmo desastre, que é o notebook parando de funcionar e eu dando uns peteleco para ver se ele acorda e funciona. E para ver também se o Photoshop faz as pazes com o meu notebook e ele para de travar. Mas assim, na maioria das vezes isso não acontece, ele sempre tá virado no Samurai e vive parando de funcionar. Aí também eu esqueço que tem o Chrome aberto e aí pronto, aí aqui a minha carroça para de vez e nada dá certo. E aí eu fico com raiva e eu tento dar uns petelegos no notebook e é aquela novela. Mas enfim, como sempre eu começo com a pintura base, né? Como sempre não, né? Tipo, geralmente eu começo assim, juntamente com choro, com lágrimas, com desespero, com ódio, muito ódio mesmo, mas no final a ilustração dá certo e às vezes não dá certo e eu deixo assim mesmo porque eu já tô com muita raiva. E eu não sei se isso também acontece com vocês, mas eu acho que deve acontecer, né? Tipo, a maioria das pessoas que não tem um PC tão bom assim, isso sempre acontece. Eu vivo sonhando em que eu vou abrir meu Photoshop e vou conseguir trabalhar nele sem travar. Sério, esse é o meu maior sonho no momento. Tipo, na verdade, um dos meus maiores sonhos no momento é abrir o Photoshop e conseguir trabalhar nele sem travar nada. Ele rodar lisinho, igual o bumbum de bebê. Porque, é sério, é muito difícil mesmo. Eu demoro séculos para poder terminar uma ilustração. Você quer um estudo e geralmente eu quero muito trazer isso para vocês com mais frequência e nunca dá, gente, porque já viu, é o Photoshop parando de funcionar, é o Sony Vegas também, aí compor o notebook por inteiro e aí fica aquela coisa, né? Fica muito complicado. Mas assim, essa primeira ilustração ela deu muito certo, eu amei de paixão esse desenho. Eu não quis deixar tão igual a imagem de referência, ela vai estar também na descrição para quem quiser usar, para poder estudar e tal, porque eu achei ela bem legalzinha. E como vocês também comentaram e também votaram na enquete que eu coloquei na comunidade de mostrar um pouco eu desenhando
na minha Ruyon. Então, ao longo desse vídeo vocês vão ver apenas algumas partes desse primeiro desenho, porque foi o que deu pra gravar. Porque na maioria das vezes parava de funcionar e aí eu tinha que dar peteleco. E eu não quero que vocês vejam eu dando peteleco na minha carroça. Então, assim, eu tentei gravar o máximo que eu pude. E a iluminação também não tá tão boa. E eu espero que isso não atrapalhe o processo de vocês. Porque eu sei que boa parte do pessoal gosta de vídeos assim de desenho e fala. Principalmente de pintura digital, para poder entender como é que é o processo de cada um. Como é que é o sofrimento de cada um, né? O calvário. E aí poder reproduzir o sofrimento e tentar melhorar suas ilustrações sofrendo também. Então, assim, eu também gosto de ver esse tipo de vídeo. Então é por isso que vira e mexe eu trago esse tipo de vídeo aqui pro canal. E é isso. Eu espero que vocês gostem, né? E que não me abandonem, por favor, porque, como eu já falei, tá muito complicado. E aí vocês estão vendo que além de eu fazer a pintura base, eu já fui demarcando já o cabelo, a parte da sombra, né, do rosto. Eu tentei deixar ela um pouco mais mangá, porque tem uma ilustradora, eu acho que o nome dela é Gavi, pelo Twitter, que eu acompanho muito, tipo, qualquer coisa que ela posta, o pessoal ama. E eu gosto muito do trabalho dela, então me inspirei muito nela e também outro ilustrador que também tem lá no Twitter. Só que o nome dele é muito complicado, então assim, por que esse povo coloca tanto nome complicado? Fica difícil pra eu poder trazer aqui pra vocês, é sério. Mas assim, eu vou deixar na descrição aqui o Twitter deles, pra eles ficarem mais famosos. E é isso. Por isso que eu fiz essa ilustração, eu gostei muito do resultado, porque ficou um pouco parecido com o que eles fazem e eu acho muito legal o estilo de pintura deles, porque não é tão sofrível, então é mais simplificado e eu gosto. No momento, na certa idade que eu estou com meus 27 anos, embora não pareça, eu quero procurar um estilo de pintura que não me dê tanto trabalho. De verdade, porque tá muito difícil mesmo. Eu ando muito estressada e tudo que eu quero é desenhar pra não me estressar, mas tá sendo o contrário. E aí vocês estão vendo que como a minha pintura ela ficou um pouco apagada, eu fui e usei uma sobreposição de uma determinada cor aí que vocês vão estar vendo no vídeo. E aí eu coloquei para dar um pouco mais de cor e um pouco mais de contraste entre o fundo e a parte principal, que é o rosto dela, porque assim que você olha pro foco, é primeiramente o rosto dela para depois você ver o restante dos detalhes. Então eu gostei muito da foto que eu usei como referência para poder fazer essa ilustração. E eu também gostei de como que essa ilustração foi ficando, ela ficou muito diferente do que eu faço aqui, tipo... Ficou, como eu já falei, ficou mais mangá e eu gostei muito, bateu até uma certa nostalgia, porque faz muito tempo que eu não leio nenhum mangá, que eu não sou mais tão fã assim de anime e mangá, então bateu essa nostalgia e eu gostei bastante. E daqui a pouco vocês vão ver eu colorindo na display mesmo, porque eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como é que é trabalhar com a Ruyon. E o que eu posso dizer é que ao longo desses meses aí que eu já adquiri essa Ruyon, como eu já trouxe também um vídeo aqui no canal de unboxing, eu vou também deixar na descrição desse vídeo para vocês irem lá ver e me dar visualização também, porque eu preciso monetizar esse canal para poder realmente melhorar o meu notebook. É sério, gente, eu preciso urgentemente investir numa carroça melhor. Então, vocês vão estar me ajudando vendo o restante dos vídeos e aí o YouTube vai contabilizar e vai permitir com que eu monetize esse canal finalmente, tá bom, gente? É mais para eu conseguir investir no canal, para vocês terem mais qualidade no vídeo e também para vocês terem mais vídeos aqui no canal para vocês poderem assistir e almoçar e sei lá, não sei em que horário vocês assistem os meus vídeos, mas enfim. E aí vocês já estão vendo eu trabalhando na minha display. É sério, para quem tem a Ruyon, eu acho que vocês já perceberam que as cores dela são muito mais vibrantes do que as cores que você tá vendo no PC. Eu ainda não sei como arrumar isso, eu tentei calibrar ela o máximo que eu pude, tanto pelo PC quanto também na mesa, e ainda assim fica muito estranho, tipo, no celular fica uma cor, na Ruyon fica outra cor, e no meu notebook também fica outra cor, então fica uma coisa muito estranha. E como eu vou pelo meu notebook, eu acabo deixando muito mais
forte as cores por conta do que eu tô vendo na minha Ruyon. Na minha Ruyon, a ilustração tá muito forte a cor tá muito viva, e quando eu vou ver no notebook tá aquela coisa morta, é aquele choque. Então, por isso que eu acabo agora deixando as minhas ilustrações mais vibrantes para não ter esse problema. Mas ainda assim fica esquisito, mas eu espero conseguir resolver isso ao longo do tempo. E aí vocês estão vendo eu fazendo as correntezinhas, que é a parte mais legal dessa ilustração, porque eu gosto de fazer esse tipo de pintura, ainda mais porque tem um brush no Photoshop. Eu ainda vou trazer um vídeo de brushes do Photoshop mesmo, que já vem dele, que é muito bom, acho muito legal, e que me ajuda a poder trazer um pouco dessa ilusão da corrente, da luz, né, que bate na corrente e tal. Então, é isso aí. Eu não sei mais o que falar, gente. Geralmente, antes eu fazia alguns roteiros, tanto que ficava um pouco sem graça os vídeos, muito mais do que agora. E eu acabo ficando meio chateada por conta disso. Então agora eu tô fazendo quase um roteiro bem pequenininho, e depois eu vou vendo o que eu vou falando ao longo do vídeo e o que eu vou explicando aí pra vocês. E eu espero que assim eu me aproxime um pouco mais de vocês, e também eu espero que vocês gostem, né, dessa forma assim de vídeo um pouco mais descontraído. E é isso, eu falei muita coisa. Mas enfim, eu vou deixar vocês com o restante dessa ilustração e depois eu volto para explicar a outra ilustração que vai aparecer nesse vídeo, beleza? Então, continue assistindo.
já tava saindo já aquele feeling pra pintar essa ilustração. Sabe quando você tá com aquele feeling e você consegue fazer qualquer ilustração e aos poucos ela vai diminuindo? Então, assim eu tava, já cansada. E aí eu resolvi terminar o restante da ilustração. Como vocês estão vendo, lá vai eu passar mais de não sei quantas horas procurando um brush. É que eu deixo muito acelerado, então por isso que vocês não percebem. E nessa parte em que eu estou desfocando ou tentando desfocar um pouco a foto não, desenho, eu pelejei um pouco para poder achar o desfoque correto, o que eu tava procurando mesmo, que eu queria que ficasse. E aí vocês estão vendo eu tentando todos os ajustes possíveis do Photoshop para poder desfocar e mesmo assim não ficou do jeitinho que eu queria. Mas depois vocês vão ver que a ilustração deu certo, ficou tudo ok, ficou lindíssima. E aqui eu usei o velho truque de duplicar a imagem, desfocar a primeira imagem de cima, passar a borracha esfumaçada para poder parecer um pouco o efeito que eu estava procurando. E aí vocês estão vendo que eu esqueci de fazer mais um pouco de corrente, porque na foto ela tem esses negócios do choker, então eu já tinha me esquecido completamente. Já tava já pra fechar já essa ilustração, mas aí eu me lembrei e percebi que tava faltando isso. E agora vamos aos ajustes, que é a minha parte favorita, porque, de verdade, por mais que você tenha um render legal, ainda assim, essa ferramenta que o Photoshop te possibilita, ela é muito boa porque ela deixa a sua ilustração mais incrível, ou crível, não sei a palavra certa, mas deixa ela mais convincente, principalmente a iluminação. Então, por isso que eu amo muito essa parte de arrumar as cores, arrumar a iluminação, ou deixar ela bem forte, ou ela muito fraca, ou ela meio esquisitinha. Então, assim, é bom vocês brincarem um pouco com essas ferramentas que o Photoshop possibilita, ou em qualquer outro software que você utiliza, que é o básico que tem. Qualquer software ou aplicativo mesmo do celular, se você desenha pelo celular, tem esses ajustes. É muito legal você brincar um pouco com eles, porque você vai entendendo melhor o seu processo e principalmente você vai entendendo que a sua ilustração pode ter várias nuances. O que eu quero dizer com isso?
eu tô vendo a ilustração assim, mas se eu brincar um pouquinho mais, deixar ela um pouquinho mais diferente, ela vai ficar mais incrível ainda. Então, isso que eu acho fascinante, tipo, umas ferramentas que são tão básicas e a gente sabendo usar elas, elas possibilitam um resultado muito interessante. Então, tipo, eu gosto bastante dessa parte. Toda vez que eu finalizo as minhas ilustrações, eu sempre faço alguns ajustes. Antes eu fazia uns ajustes bem mínimos, mas agora, depois que eu tentei observar um pouco mais alguns ilustradores, e eu tava observando bastante um ilustrador coreano que ele faz live naquele sitezinho roxo. E ele também posta as lives dele aqui no YouTube. Então, daí eu percebi que o ajuste dele que ele faz deixa o tom de pele mais um pouco real, mesmo que a ilustração dele não seja tão realista. Então, assim, eu gostei muito disso e aí vocês estão vendo o resultado final. Eu amei esse desenho, amei muito mesmo. Pô, ficou muito incrível, eu gostei bastante. Mas, né, para ser de acordo com o título desse vídeo, vocês vão ver ao longo, a partir de agora, vocês vão ver o quanto que eu regredi. De uma semana inteira eu regredi o negócio de uma forma que eu não sei o que estava acontecendo. Simplesmente eu desaprendi. Lá pro final vocês vão ver que a Bel desaprendeu a pintar. Ela não sabe mais pintar nada agora. De verdade. E é isso. Vocês vão ver aí em seguida que eu resolvi fazer o desenho do Luz, que é um personagem de um joguinho que eu estou viciada, que é o Princess Dress Up alguma coisa. Eu vou deixar aí o nome para vocês terem uma noção do que é. E também vou deixar o meu nick para quem quiser me adicionar lá e a gente poder ser amiguinha. E o Luz, ele é um dos personagens de muitas histórias que esse jogo te possibilita. Tipo, ele é um joguinho de vestir, mas só que pra você vestir a menininha, você pena que sol. Pra conseguir couro, conseguir pérola, conseguir conseguir algodão. Meu Deus, demora. Porque as roupas eles não dão de graça não, é os projetos das roupas que você tem que criar. E para você criar, você tem que comprar tipo ou com o seu diamante, ou com o dinheiro que você tem, ou às vezes quando você ganha de algum personagem, ou seja, tipo, você tem que garimpar feito louca. Mas voltando ao assunto principal, o nosso Luz aí eu consegui fazer ele usando também uma imagem de referência. Eu preciso muito desapegar de usar referência, mas só que no momento eu estou impossibilitada de largar isso, essa mania, porque eu ando tendo muito bloqueio criativo, justamente porque eu parei de fazer o treino de observação, que eu sempre recomendo aqui no canal que vocês façam, para vocês se desapegarem um pouco de referências. Logicamente que não é condenável você usar referências, mas assim, é uma linha tênue. Quanto mais você usa referência, mais você fica preso a elas e você não consegue criar por si só. Vamos supor, deixa eu abrir um entre parênteses aqui bem grande e depois voltar para o assunto do nosso personagem. Vamos supor, você ficou sem energia, ou vamos supor mais ainda, você ficou sem internet, porque sem energia realmente não tem como a gente desenhar, a não ser que você esteja desenhando durante o dia, porque se for durante a noite é impossível. Você ficou sem internet, ou no lugar que você está não tem internet e não tem como você conseguir as imagens no Pinterest. E as imagens que você tem no seu celular, que logicamente muita gente salva algumas imagens interessantes para poder estudar depois, não é exatamente aquilo que você está procurando. Ou seja, você tem que tirar isso da sua mente ou tentar observar você mesmo, observar alguma pessoa para poder te favorecer e você conseguir colocar em prática a pose que você quer. E aí você fica naquela, você fica penando para você conseguir fazer a pose e o desenho que você tanto queria fazer, ele vai sumindo na sua mente. E aí você acaba desistindo da ideia, ou a ideia não é exatamente aquilo que você queria, e o feeling para você fazer aquilo meio que já se esgotou, já foi embora. Mandou 1000 beijos pra você e depois deu adeus e você nunca mais ouviu falar desse feeling e dessa ilustração que você estava imaginando na tua cabeça. Justamente porque você ficou refém de referências. O tempo todo você está o tempo todo procurando referências e utilizando elas. Então é por isso que a gente tem que ter um pouco de controle com essa questão de utilizar referências. E eu meio que perdi o controle, para ser sincera.
porque eu tive que usar uma referência. Ainda assim ele ficou meio esquisito, tipo, o ombro dele ficou muito largo. Aí depois eu arrumei, vocês vão ver ao longo do vídeo. E eu percebi que eu tô muito presa, tipo, eu quero fazer alguma pose que eu imagino. Antes eu observava bastante e eu não tinha tanta dificuldade. E olha que bem antes minhas ilustrações elas não eram tão legais assim, não eram tão maduras do que agora. E eu conseguia fazer muito tranquilamente. E hoje eu já não consigo. E eu fico pensando, meu Deus, eu regredi muito, desaprendi muito. Então, assim, é possível sim você desaprender algumas técnicas, algumas coisas. E é por isso que você tem que ter muito cuidado quando você vai usar referência. E observar. Eu tenho que fazer isso, eu preciso me forçar a observar e a não ficar refém de referências o tempo todo, sabe? Então, assim, quando você não tem uma bagagem visual, você acaba ficando refém delas, dessas referências da internet, então fica muito complicado. E eu percebi muito nisso quando eu tava desenhando esse personagem. Então, fechando parênteses e voltando pro Luz, ou Luizinho, como você quiser chamar, o Luz, ele é o gênio da lâmpada mágica, que a minha personagem, né, do joguinho, ela se chama Gina. Acho que pra todo mundo que joga o jogo é Gina. Que joga o jogo é Gina. Olha só a brincadeira de palavras. Enfim. E aí, meio que você tem uma história, que é a questão lá da lâmpada mágica. E através dessa história, você tem os pares românticos lá, que é o Luz. E que também tem o Carrie, que é um príncipe lá, que tem... E também tem o mago, só que o mago... Todo mundo gosta do mago, só que ele é um malvadão. Então não tem como você ter uma história romântica com ele, a não ser que você seja uma fanfiqueira e crie a sua fanfic da sua cabeça e crie a história com ele. E o Luz, como eu já falei, ele é um gênio. Então, assim, eu faço parte de um grupo que as meninas amam muito ele. Então eu falei, olha gente, eu vou desenhar o Luz, depois eu posto aqui. Aí elas ficaram empolgadas. E aí eu resolvi fazer o desenho e resolvi gravar pra vocês verem aí como é que ficou o processo. E aí vocês estão vendo que a pintura eu fiquei muito perdida durante a pintura. É tanto que eu tive que cortar algumas partes pra não ficar tão maçante, pra deixar o vídeo um pouquinho mais dinâmico, né? E minha garganta tá falhando. Eu vou lá me hidratar de novo. Voltei, já me hidratei aqui um pouquinho, bebi um pouco de água, que minha garganta ainda tá meio ruizinha. E aí vocês estão vendo que a minha ilustração, quer dizer, o meu processo aí de desenhar o Luz do jeitinho que eu queria, não ficou do jeito que eu gostaria que queria. Minha dicção tá que nem o Alan, tá? Maravilhosa. Não ficou do jeito que eu queria, que eu imaginei, porque assim, eu tava com tanto feeling de conseguir fazer esse desenho que eu fiquei me cobrando. Eu acho que o meu erro é me cobrar e ter pressa pra terminar. Porque essa primeira ilustração que eu fiz, essa menina, ela foi tão fluida que eu pensei que nesse aqui também seria. Só que não foi. Não. Nem pensar. Foi bem difícil. Só que depois eu fui conseguindo, fui tentando fazer com mais calma. E depois vocês vão ver como é que ficou. O Luz, ele é um dos personagens, acho que de boa parte das meninas e dos meninos que jogam esse joguinho gostam dele. E eu também gosto muito do Luz. E ele é meu personagem favorito dessa história, porque nesse joguinho tem várias histórias que você baixa. Tem Gotham City, tem a Lâmpada Mágica, é claro. Tem também a história da Maria Antonieta, da rainha. Tem do Romeu e Julieta, tem Lago dos Cisnes, tem vários. Que aí você vai baixando aos poucos que você vai avançando, né? Daí tem os ticketzinhos que você vai juntando conforme você vai avançando nas histórias de cada um. Então, assim, é bem legal. Eu nunca pensei que um jogo me prenderia tanto. Inclusive, faria eu gastar, tipo, quase R$5 no jogo, né? Mas deixa quieto, deixa só aqui entre a gente. Mas enfim. E eu amei muito esse desenho porque, novamente, tem corrente. Acho que vocês estão vendo que eu tô um pouco obcecada por fazer correntes, porque eu gostei muito de brincar com esse brush que tem no Photoshop, como eu já falei. E eu quero trazer um vídeo, eu vou trazer o vídeo. Gente, me cobra, pelo amor de Deus.
para trazer um vídeo mostrando os brushes que tem do próprio Photoshop. Esse brush que eu tô utilizando para fazer as correntes, para poder fazer esse efeito de corrente e tal, que eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que esse povo, principalmente esses ilustradores chineses, fazem com tanta maestria. Então, eu quero poder trazer um vídeo mostrando isso, entendeu? Não só mostrando aqui de uma forma rápida, mas eu quero mostrar pra vocês o brush, como é que ele é, como é que ele age. Então, é isso. Eu tô perdendo a linha de raciocínio muito rápido, porque durante a noite eu fico muito ansiosa, então, tipo, minha linha de raciocínio, uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra, daqui a pouco eu me esqueço do que eu tava falando. Então, me perdoem se eu me perder aqui durante o vídeo. Mas então, falando um pouco mais, quem quiser baixar o jogo, já vou avisando que o jogo ele é bem pesadinho, mas vale muito a pena. É sério, eu gosto bastante. E que inclusive eu fui influenciada pela Dermaid e que até hoje ela não me adicionou lá no joguinho, então eu tô muito triste com ela. Ela me influenciou e depois não me adicionou. Mas enfim, sério, baixem esse joguinho, é muito legal. Me prende demais esse jogo. Aqui e acolá eu tenho que ficar entrando no jogo para poder coletar diamante e dinheiro para eu conseguir fazer os projetos. E não só isso, eu tenho que coletar pelo, couro, essas coisas. Não só eu, todo mundo que tá jogando esse joguinho tem que coletar essas coisas para poder conseguir prosseguir na história. E quando você não consegue, o que é interessante é que você pode adicionar várias pessoas lá. E essas pessoas, conforme elas vão avançando os levels, porque ainda assim tem os levels também para você avançar, elas vão compartilhando os itens que talvez você não tenha, que você precise. E quando você não acha, você entra lá no chat, depois que você tem o level, acho que é o level 10. Depois que você chega nesse level, o chat é liberado, aí você pode conversar com o pessoal. Tem o pessoal de qualquer canto do mundo e também tem daqui do Brasil, é claro. E aí você pode conversar lá com o pessoal e falar: olha, gente, eu não tenho tal sapato, alguém pode me emprestar? E aí a pessoa te empresta, você paga com o dinheirinho do jogo, é claro. E aí você consegue prosseguir no seu jogo, porque tem lá tipo como se fosse uma taxinha de que bom, que ótimo, perfeito, isso aí, tá maravilhoso. Então, para você conseguir ganhar alguns projetos, você tem que chegar no perfeito. Só que tem vezes que você ganha um muito bom e aí você fica com muita raiva. Então, por isso que a gente precisa dos amiguinhos desse jogo para emprestar as coisas pra gente. E é por isso que eu tô nesse grupo do Zap, lá com as meninas, e elas gostam muito desse personagem, então por isso que eu resolvi fazer o Luz desse jeito. Então, eu gostei bastante, porque eu taquei tanta corrente nesse personagem, meu Deus do céu, até eu fiquei perdida. Mas eu gostei muito porque deu esse negócio de ouro, correntes, ouro, porque ele também é um gênio e tal. E aí eu gostei muito. Daí vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse meu personagem aí. Quer dizer, a minha primeira personagem, essa menininha que eu desenhei, que logicamente eu usei como referência uma foto, e desse Luz aí também, que eu resolvi desenhar ele, logicamente que ele já existe, tem a história lá e tal, mas desse jeito aí que eu fiz não tem. E aí eu fiz, porque eu achei interessante também, porque as meninas estavam querendo uma ilustração, então eu resolvi fazer. E aí vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês vão baixar o jogo e tal, comenta aqui embaixo, porque aí a gente conversa um pouquinho. Eu sei que eu não tenho respondido os comentários, mas eu vou responder, tá, gente? Aqui e acolá eu respondo. É porque realmente eu ando muito estressada. Sério, eu ando muito estressada mesmo, ando com muita raiva, ando muito ansiosa. Principalmente porque a gente tá nessa pandemia ainda, esse negócio nunca vai embora e eu não aguento mais, ninguém aguenta mais. Então, assim, tá muito complicado. E eu também estive doente, como vocês sabem. Fiquei muito doente mesmo, ao ponto de eu ter que ir pro UPA pra poder correr atrás, pra poder melhorar. Só que ainda assim, tá um caos tão grande que eu não consegui ser atendida. E graças a Deus eu consegui me recuperar em casa, com xarope natural mesmo, com mel e tudo. Graças a Deus eu tô bem melhor. Porque antes eu não conseguia nem formular uma frase, que eu já começava a ter uma crise de tosse horrível. Ao ponto de chorar mesmo, por conta que
Quanto mais eu forçava a tosse, tipo, porque vinha, não tinha como eu controlar, mais minha garganta doía muito. Então, assim, e é por isso que eu fico muito estressada e acaba adiando bastante as coisas aqui do canal, infelizmente. E aí, o nosso Luz, ele está ficando lindíssimo, eu tô amando. Eu só não curti muito o nariz dele, porque o nariz dele, ele é um pouquinho... Ele é um pouquinho comprido e ele não é um nariz padrão desse personagem. Só que no meu desenho ficou um pouco padronizado, sabe? Aquele narizinho arrebitado e tal. E não é assim o nariz dele. Eu vou deixar a foto também aí na edição aí do vídeo pra vocês compararem. E aí eu tentei arrumar um pouquinho e aí deu tudo certo. Eu gostei. Não ficou exatamente a pintura que eu achava que iria ficar, como da primeira ilustração, mas ainda assim ficou bom. Só que vocês vão perceber que eu regredi um pouquinho, né? Tipo, a pintura, ela meio que, né, baixou assim, um pouquinho. E no final vocês vão ver que vai baixar mais ainda. Realmente, é sério. Eu tô muito triste, tô muito frustrada. E é por isso que eu vou fazer um vídeo. Vou ver quando que eu vou postar, se o mundo não acabar até lá. Vou ver quando que eu vou postar esse vídeo treinando e compartilhando esse treinamento com vocês, porque é sério. Eu tô muito ruim mesmo. E é muito... Ai, eu não gosto de eu tentar fazer um negócio e não ficar do jeito que eu queria, sabe? Acho que pra todo mundo isso acontece, né? Mas enfim. Ah, também tem a questão da roupa. A roupa embaixo do Luz eu não quero nem comentar porque ficou muito horrível, não ficou legal. E eu também quero treinar isso. E principalmente eu quero usar aqueles mestres que faziam aqueles quadros que você olha assim e fica, meu Deus, isso é um tecido mesmo, como é que ele conseguiu fazer isso? Então, vou pegar algumas dessas pinturas como referência, deixa eu me aconchegar aqui. Vou pegar uma dessas pinturas para poder reproduzir e eu vou postar aqui no canal, é claro, para poder compartilhar com vocês e para vocês também irem aprendendo junto comigo, né? Tipo, eu compartilhando alguns pensamentos e algumas conclusões que eu vou tirando ao longo do meu estudo. E eu sei que muitos de vocês gostam desse tipo de vídeo, então eu fico muito feliz, eu fico muito grata. E vai chegar, por falar nisso, vai chegar o vídeo de 2.000 inscritos em comemoração. Então, se você não mandou sua fotinha, me manda, porque eu quero desenhar o máximo de gente possível que acompanha aqui no canal. E aí você pode divulgar o seu Twitter, o seu Instagram e tal. Se você tem algum trabalho também, você me manda no meu e-mail. Vai estar na descrição também desse vídeo. Eu também postei lá na comunidade. Eu recomendo que vocês olhem a comunidade, porque eu ando atualizando bastante coisa sobre o que vai acontecer aqui no canal, ou o que está acontecendo comigo. Porque, pra quem não me acompanha no Twitter e só acompanha aqui no YouTube, dá uma olhada lá na aba da comunidade, que aí vocês vão ter uma noção do que está acontecendo. E também vão ter uma noção de algumas coisas que eu quero que vocês participem, como esse vídeo, porque eu não tinha feito nenhum vídeo especial de 1.000 inscritos. Eu queria fazer, mas não deu certo, e aí eu acabei desistindo de fazer. Então, dessa vez eu quero fazer um especial, mesmo sendo muito simples, eu quero fazer para poder agradecer os 2.000 inscritos aqui do canal. Eu sei que alguns são fantasmas, mas eu sei que outros são verdadeiros sim, e que me acompanham aqui sim. Então é isso, me manda sua foto, escolhe uma foto lá bem topzera aí que você acha bem bonito, ou bonita, ou bonita, e aí você me manda lá no meu e-mail, manda suas redes sociais, e aí você pode aparecer aqui no canal, olha só que legal, né? Então, é uma forma de agradecer a vocês por todo apoio. Sério, vocês me motivam muito a poder trazer mais conteúdo. Às vezes eu fico muito triste porque, assim, gente, infelizmente, canais artísticos é muito difícil receber tanto apoio, tanto alcance. Tipo, é muito complicado. A não ser que esse canal esteja há muito tempo aqui no YouTube. E é logicamente que se ele tá há muitos anos aqui, é óbvio que ele vai ter muito público. Ou ele é o tipo de canal blogueirinho meio rico, sabe? Tipo, tem ilustração legal e tal, mas também tem outras coisas que chamam muito a atenção e que com certeza retém mais público. E para outros canais que é um pouquinho mais simples, de ilustração e tal, que é mais didático, não tem tanto alcance. Principalmente porque o YouTube, ele meio que não liga muito para esse tipo de canal, sabe?
Então isso meio que desanima um pouco. E também acaba me desanimando. Mas eu agradeço muito a vocês por estarem aqui comigo, por estarem comentando. Mesmo sendo as mesmas pessoas, eu agradeço muito. E as outras pessoas que também não comentam, mas que só assistem e dão um gostei também, eu agradeço muito mesmo. Eu sei que nessa parte eu tô muito emotiva, mas eu preciso falar. Então, assim, se você assistiu até aqui, muito obrigada mesmo, é sério. Você tem me ajudado muito e tem me motivado bastante a postar mais vídeo, a estudar principalmente e a não abandonar isso que eu tanto venho lutando, que é ilustração, que é buscar um pouquinho mais de reconhecimento nessa área artística, sabe? Principalmente aqui no YouTube, que é tão assim, meio que afastada, sabe, dos outros. Minha voz falhando de novo. Mais uma série da voz falhando. Mas enfim, eu sinto que esse tipo de assunto aqui no canal, ele é bem afastado dos outros assuntos, como canais de opinião, que tá muito em alta, canais de react, canais de jogos. Então, assim, eu sinto que nessa parte mais artística, ela fica tão distante dos outros assuntos, fica tão meio que excluído. Ao menos eu sinto isso. Então, acaba meio que desmotivando alguns canais, né, que estão aí lutando e tal. Alguns têm mais destaque que outros, é claro, mas por conta da pessoa mesmo ser mais espontânea, ou por ela ter mais condições de poder investir. De poder investir em uma infraestrutura melhor, ou porque ela sabe se comunicar bem, porque tem gente que realmente sabe como se comunicar. Eu ainda estou aprendendo a me comunicar com vocês, a ser mais espontânea aqui no canal, a deixar os vídeos mais engraçadinhos. Eu tento, só que minha voz, eu sei que minha voz ela é meio tediosa, sabe? Ela é meio assim, tal. Só que eu tento deixar ela um pouco mais expressiva, um pouco mais, sei lá, um pouco mais engraçada, sabe? Sabe aquele tipo de voz que você ouve e você já quer rir? Tipo a voz do Psycho, por exemplo. Tipo, mesmo ele não fazendo quase nenhuma piada, a voz dele é muito contagiante, você consegue dar risada. Então, assim, é meio complicado. E, enfim, obrigada. E aí, o fundo, mais uma coisa que eu também preciso estudar. Eu sei que eu tinha comentado aqui no canal, na comunidade principalmente, como eu venho falando, acompanhe a comunidade para você saber. Que eu entrei no curso de cenário para animação, para eu poder me acostumar com esse lance de perspectiva e tal, mas gente, eu abandonei o curso. Mais uma coisa que eu abandonei, mas eu vou voltar, eu prometo. Porque eu preciso parar de deixar os meus personagens num vácuo branco, assim, sabe? Eu tenho que botar algum fundo. Eu até tinha gostado desse fundo aí que vocês vão ver que eu vou estar fazendo. Só que depois, por algum motivo, eu não gostei e deixei ele em branco mesmo. Mas olhando aqui no vídeo, eu achei que se eu tivesse deixado assim, ficaria muito mais legal, muito mais interessante. Mas eu não deixei, deixei em branco mesmo. Então, assim, eu preciso voltar a fazer esse curso de novo. Ainda bem que ele tá lá, pago bonitinho, eu vou voltar a fazer ele pra eu poder me acostumar a fazer cenários, porque é algo que eu sinto muita falta nas minhas ilustrações e que eu vivo fugindo. Gente, é sério, por mais que você fuja, você tem que aprender. Então, assim, se você quer avançar mais alguns níveis, algumas casinhas, pra você conseguir chegar naquele tão sonhado cargo que você almeja, tipo, trabalhar com jogos, com filme, essas coisas, você tem que saber como que você vai manipular uma ilustração, como que você vai manipular um cenário. Então, é por isso que eu preciso também perder esse medo, parar de fugir e conseguir fazer o que eu quero fazer, né? E eu sei que vocês também querem fazer isso. Então, assim, não fujam, por mais que seja muito tentador. E aí eu fugi, vocês viram que eu desisti de todos os fundos, eu não tava gostando de nenhum, não gostei de nenhum mesmo. E só agora no vídeo que eu percebi que o fundo com o tom escuro e umas faísquinhas meio coloridas tinha ficado muito legal. Não tinha ficado sem graça como achei que ia ficar, porque durante a produção desse vídeo, a gravação, eu tinha achado que tinha ficado muito sem graça, então por isso que eu deixei em branco mesmo, porque eu já tava de saco cheio. Vocês perceberam que eu ando com muito de saco cheio de muita coisa, né? Mas assim, gente, eu não tenho culpa, é sério. E aí vocês estão vendo o resultado final do Luz. Ele ficou lindo, eu amei ter colocado esse véu assim no rosto dele. E aí vocês também vão ver ele sem o véu, pra vocês observarem melhor o rostinho dele.
E eu gostei muito, tô muito feliz com a forma que eu fiz as correntes. E a minha parte mais legal, assim, que eu amei, foi a das correntes mesmo, que eu gostei bastante. Tô muito orgulhosa dessa parte, que o restante eu preciso melhorar. E é isso aí. Ok. Aqui chegamos ao desespero por completo. Essa foto que eu usei como referência, que eu também vou mostrar aí na edição, aí do vídeo, que diga. Mano, como me deu dor de cabeça. Primeiro eu fiz esse desenho, não ficou legal. Ficou muito esquisito. Eu achei que ficou muito esquisito. Aí vocês vão ver que depois eu vou mudando tanto esse negócio que a menina vai ficando deformada ao longo do vídeo. Eu não falo deformada de uma forma tão pejorativa, eu falo deformada num sentido de que ficou muito esquisita. É sério, ficou muito estranho. No final vocês vão ver que ficou mais esquisito ainda. É sério, eu não gostei nem um pouco, mas eu resolvi trazer esse desastre pro final, resolvi deixar ele pro final, porque assim, vocês precisam ter a ideia de que nem todos os desenhos saem perfeitos. Os meus desenhos às vezes não saem perfeito, é eu que tenho vergonha de poder mostrar. E também ninguém vai querer mostrar um desenho que ficou feio, gente. Mas eu resolvi mostrar para poder vocês entenderem que tem um longo processo pela frente e que a gente passa por muita coisa para poder chegar em um resultado um pouco melhor do que antes, e ainda assim às vezes não chega esse resultado. E essa parte não chegou, é sério, não chegou. Eu fiz até o final, mas eu não gostei do resultado, principalmente os olhos dela, parecia, sei lá, uns olhos de peixe, mas um peixe muito zoiudo, e eu não gostei. Essa primeira parte aí da ilustração, eu vou acelerar um pouco mais o vídeo para não ficar tão chato, mas vocês vão ver que nessa parte do vídeo, a ilustração ela ficou um pouco mais realista. Aí depois eu quis deformar um pouco mais ela para poder ela ficar um pouco mais cartoonizada, não ficar tão realista. E aí depois deu tudo errado, eu tentei fazer a escala de cinzas como eu já havia feito em um vídeo aqui. E eu desaprendi isso também, gente, tipo, eu desaprendi a fazer isso. Não tava mais dando certo, não sei o que tava vendo, eu não tava tendo aquele feeling para poder fazer essa ilustração. Meu feeling que tava vindo era irritação mesmo. O feeling era irritação. Não tinha o que substituir ali. Não tava fluindo. Sabe quando tem uma ilustração que ela flui de uma maneira assim tão simples, tão fácil, você fica, meu Deus, é tão fácil fazer isso. E quando você escolhe uma outra foto para você usar, para você fazer uma ilustração, para você montar, você percebe que não é fácil. Tem ilustração que é fácil você fazer, você tem aquele feeling até o final, o negócio flui de uma maneira lindíssima. E tem outros que é um calvário, é sério, é muito difícil, você não consegue. E se você conseguir é na base do ódio. E ainda assim ainda fica muito estranho. Você percebe que você não botou tudo de si ali porque você ficou frustrado, ficou com medo. E foi assim que eu fiquei ao longo desse processo, dessa ilustração, de só uma foto. Eu queria trazer vários compilados de vídeo de estudos, que nesse caso são estudos, né? Então, e não deu certo, porque a partir dessa ilustração eu desisti, já fiquei de saco cheio, de novo. Fiquei com raiva, fiquei me sentindo muito frustrada, muito triste. E aí eu fui dormir. Geralmente eu vou dormir lá por umas 4 horas por conta disso, que eu fico editando o vídeo e estudando. E às vezes eu fico vendo série também pra poder espairecer a cabeça. Então, eu tava muito ansiosa. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, que eu ando muito estressada, muito ansiosa. E isso tem me afetado muito mesmo nas ilustrações. Não tem ficado do jeito que eu quero. E quando eu quero, fica muito distante do que eu fazia, sabe? Eu tô buscando um estilo que dê certo pra mim e que facilite um pouco o meu processo, meu render, e que ele ainda assim fique bonito. Só que não tem como você fazer com que fique tudo assim. Ou é um render muito bonito, mas com um processo muito demorado, ou é um render mais simples, mas com um processo mais tranquilo. Então, eu tô procurando ainda o meu estilo de novo. Eu tô procurando o meu estilo de pintura. Eu tô me procurando, na verdade, porque nesse caso eu me sinto muito perdida. Pra ser sincera, me sinto muito perdida porque a ilustração não flui, e quando flui é muito diferente do que eu faço, porque eu tenho essa mania, não sei se vocês têm também,
essa mania de ficar me comparando com outros artistas. É sério, eu me comparo muito e principalmente eu comparo o estilo de pintura. Eu quero que o meu estilo de pintura seja, tipo, parecido com quase todos os ilustradores que eu admiro muito. E não tem como você fazer isso, é impossível, cara, não dá. A não ser que seu estilo de pintura vire um Frankenstein, sabe? Tipo, um pouquinho de cada coisa. Eu sei que por um lado é possível, só que nessa questão é pra você melhorar as suas habilidades de render. Não você deixar o estilo de pintura igual daquela pessoa. E no meu caso tem ficado assim. Eu quero que fique igual pra poder ter mais engajamento, pra poder eu conseguir vender meu peixe. E isso também tem me frustrado e eu não consegui. E eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu desisti de vender commissions. Eu não lembro se eu postei algum vídeo, se eu falei sobre isso. Mas eu desisti de fazer commissions porque eu ainda tô muito frustrada com isso. Porque tem muitos artistas top no Twitter e eu fico me comparando. Eu fico vendo que eu não sou tão legal assim e que minhas ilustrações não são tão interessantes. É isso que me pega. Eu quero fazer um trabalho que seja interessante e bonito. E eu sei que isso é muito difícil de conseguir fazer, de conseguir chegar lá. Eu não sei se vocês também já passaram por isso, mas eu preciso muito desabafar isso com vocês. E isso tem me matado muito por dentro, porque eu quero fazer um trabalho legal para eu poder ter trabalho, para poder conseguir ter dinheiro e para poder investir em mim, comprar o negócio pro meu gato cagar, por exemplo, que eu tô precisando também. E tá difícil, sabe? Ainda mais com todo esse problema que a gente tá sofrendo aí pronto, junta tudo e nada flui. E aí nessa ilustração parecia que eu tinha desaprendido a pintar total, até as cores estavam estranhas. E o que geralmente isso não acontece tanto, a não ser que seja um tema que eu não tenha feito nada, tipo antes, por exemplo, fazer um cenário. Eu gravei um vídeo ainda que eu não postei aqui no canal, não achei que seria legal postar, mas eu fiz o vídeo fazendo um cenário. Eu não lembro se eu postei aqui, eu tô muito esquecida, meu Deus do céu. Menina tão jovem já tá esquecendo das coisas. Mas enfim, e eu não gostei, sabe? Então, assim, tem coisas que eu ainda não sei pintar direito. Por exemplo, eu não sei pintar objetos ou fazer alguns objetos. Eu não tenho tanta bagagem visual para poder criar um objeto do zero e saber pintar ele. Então, assim, eu vejo que meu render, ele é muito inicial. É daquele inicial que fica estagnado, sabe? Que ele não avança, mas que ele só volta às casas, ele não avança. E quando ele avança é bem pouquinho. Então, aí fica muito difícil, eu fico muito frustrada com isso. E aí vocês estão vendo que eu mudei, como eu já falei, a ilustração ela ia mudar um pouco drasticamente. Um pouco drasticamente. O negócio aqui tá lindo, né? Minha linha de raciocínio. Mas enfim, aí ficou até muito bonito. Por mim eu deixava assim mesmo. Mas só que eu queria, porque eu queria deixar mais legal o render. E aí caguei com tudo. Aí depois eu tentei deixar ele em preto e branco pra fazer aquela escala de cinzas, como eu já havia falado aqui no canal, já havia feito. E eu tinha me identificado com esse estilo de pintura. Só que aí eu desaprendi, gente, também. Então, assim, ficou tudo feio. Ficou tudo ruim. Mas eu espero que essa fase passe. Eu acho que é só uma fase, né? Eu espero que eu consiga poder fazer as ilustrações que eu preciso fazer e que eu me sinta bem com elas, sabe? E que eu consiga sair da zona de conforto também. Que eu quero muito poder fazer de novo umas ilustrações com cenário. Eu lembro que tem um vídeo muito antigo aqui do canal que eu fiz um cenário muito louco, logicamente baseado numa foto, mas eu quero fazer algo que eu não utilize tanto a foto, tanta referência. Mas até eu chegar lá eu tenho que treinar bastante. Então, eu espero que isso passe, que seja só uma fase, sabe? Um aprendizado aí, que isso passe e que eu consiga fazer um render interessante e que esse render possa me proporcionar dinheiro, porque eu preciso de dinheiro, gente. Assim, toda pessoa que trabalha com ilustração ou que quer trabalhar com ilustração pensa também em conseguir ter uma grana com o que você gosta, fazer com o que você gosta. E eu também penso isso. Então fica difícil pra mim, porque eu fico pensando nessas coisas e acaba não fluindo muito o que eu quero fazer. Mas eu espero que isso passe
e que venha dar tudo certo daqui pra frente, mesmo com esses problemas que a gente tá sofrendo aí, e que eu também tô, porque assim, infelizmente esse tipo de coisa que tá passando com a gente, tipo essa pandemia e tal, acaba afetando o nosso psicológico. E meu psicológico, ele tá muito afetado ultimamente, então fica, tipo, uma coisa influencia a outra, que influencia outra coisa, que influencia outra coisa. E aí acaba cagando com tudo. Ai, nossa, que papo deprê, né, gente? Vamos mudar de assunto. Enfim, já falei já o que tinha que falar. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu volto aqui de novo, tá bom? Vou deixar vocês aproveitando aí a pintura. E como eu já falei, eu vou cortar algumas coisas, porque assim, a carroça travando, eu dando os petelecos e voltando a pintar. E aí ficar gravando, ficar rodando, né? Então, pra fazer isso, eu tenho que ajeitar muito na edição e demora muito pra poder renderizar. Aí eu tenho que renderizar de novo. É sério, o meu processo ele é assim. Eu tenho que renderizar a parte mais bruta, que demora tipo de um dia pro outro, pra depois eu renderizar tudo de uma vez, tudo bem editado e tal. O meu caso, ele é assim, porque o meu PC ele não é tão potente. Eu já falei, é uma carrocinha. Não dá. Não dá. E pra eu poder melhorar isso, eu preciso investir no SSD. Segundo meu namorado, se eu investir no SSD, logicamente que o meu notebook ele vai ficar um pouquinho melhor. Ele não vai ficar tão melhor assim, mas vai melhorar bastante. Então, é porque isso puxa muito o HD dele, puxa uns negócios aí que tem nele que eu não entendo direito, e aí fica travando tudo. Então, enquanto tá gravando, tá travando. Então, por isso que a ilustração ela acaba demorando muito para poder fluir. O processo da edição do vídeo também demora mais ainda. E é por isso que eu demoro para poder trazer vídeo aqui no canal. E aí o YouTube ele faz o quê? Ele acaba com o meu canal. Então é por isso que eu peço a ajuda de vocês sempre. Para poder ver o restante dos vídeos. Mesmo que você não esteja olhando o mesmo vídeo, mas assim, coloca o vídeo para ouvir enquanto você está desenhando. Eu sei que para algumas pessoas para ouvir algo e ler é meio complicado, então eu não vou pedir isso. Mas se você estiver desenhando principalmente, coloca o vídeo pra ir tocando aí, que aí vai ajudar muito o meu canal. E aí, no dia que eu conseguir monetizar ele e no dia que eu conseguir ganhar dessa monetização, aí eu vou investir algo melhor pro meu notebook, principalmente pro meu trabalho, porque eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero trabalhar com isso. E eu quero trabalhar muito com isso mesmo, tipo, muito mesmo. Principalmente na área da animação que eu quero entrar, ou na área de concept art. Eu quero muito poder entrar porque eu sei que o povo que tá nessa área, alguns ganham bastante, assim, bastante dinheirinho também. E mesmo que não ganhe, ainda tem aquele reconhecimento, consegue bastante trabalho, consegue se manter. O que eu quero é me manter fazendo com o que eu gosto. Eu sei que é possível, mas ainda assim é difícil, porque nessas coisas o mercado ainda ele é muito fechado. Então, para você conseguir entrar, você tem que ser, tipo, muito bom. E até lá eu preciso o quê? Melhorar essas coisas para poder fluir o meu trabalho. Porque, infelizmente, isso interfere no meu processo, né? Tipo, eu tô lá no feeling pintando e aí daqui a pouco o Photoshop ele para de funcionar. E aí fica complicado. Se eu não salvei, aí pronto, aí eu me lasquei. Porque eu não tenho nenhum backup e não tenho onde eu botar os negócios. E aí eu perco tudo. Que nem o que aconteceu da outra vez. Eu perdi tudo porque eu dei um peteleco tão grande no notebook que ele corrompeu o HD e aí pronto. Aí cagou, tive que comprar o HD, gastei muito dinheiro e foi aquela correria. É a vida, né? Pra quem não tem um trabalho. Mas é isso, eu tô pedindo muito a Deus pra que eu consiga um trabalho, pra que as coisas venham fluir. Se não for do jeito que eu venho falando aqui no canal, mas que flua de um modo que eu consiga depois investir no meu canal e investir na minha carreira, né? Então, é isso, gente. Aí vocês estão vendo, já falei. Eu tentei fazer a escala de cinza, não deu certo, excluí. Aí vocês viram que eu cortei. Aí eu tentei fazer um negócio. Aí agora que tava fluindo um pouco a ilustração, mas eu não gostei dos olhos. Aí lá vai eu mudar o olho, aí é que cagou tudo de vez mesmo. Porque o olho ficou parecendo aquele olho daqueles peixes, sabe? Aqueles peixes olhudos. Ficou muito esquisito, mas
eu já falei, já tava com raiva. Eu falei, ah, quer saber? Vai ficar assim mesmo. Faz parte do processo e é isso mesmo, é isso aí. E bola pra frente, e eu nunca mais vou usar essa imagem como referência. Então, é isso, gente. Vou deixar vocês aproveitando. Se eu lembrar de mais alguma coisa que eu queira falar, eu falo aqui de novo. Mas até lá, acompanhem o vídeo. Então, gente, eu voltei, mas eu voltei para poder encerrar aqui a minha parte aqui. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você assistiu, mano do céu, como você conseguiu aguentar eu falando o tempo todo e reclamando às vezes? Quer dizer, durante todo esse áudio eu tô reclamando, né, no caso. Então, assim, caramba, você conseguiu ouvir até aqui, meu. Parabéns, você merece um cupcake. Enfim, muito obrigada por tudo. E desculpem por esse vídeo ser tão longo assim, mas eu sei que vocês também gostam. Eu também gosto de vídeos assim que eu deixo rolando e fico ouvindo. Eu gosto bastante. Então é isso. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo ano. Se eu não demorar muito pra postar. E eu espero que o mundo não acabe até lá. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui.